Bom, pessoal, queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre a ideia de função. A ideia de função, ela surgiu de forma mais estruturada no século XVIII. Acho que dois matemáticos que a gente poderia destacar aqui, matemáticos e físicos, né? Galileu e Newton, foram talvez os primeiros matemáticos a estruturar a ideia de função matematicamente, né? São dois matemáticos europeus, então acho sempre importante situar o contexto dos conhecimentos matemáticos que a gente está estudando, para isso fazer sentido não só para a nossa atualidade, mas também para que a gente consiga entender um pouco mais da complexidade, né, da maneira com que esses conhecimentos eles foram sendo construídos, né, ao longo da história da humanidade, certo? E esse aspecto também é importante para a gente pensar e aumentar o grau de complexidade que nós temos, não só da nossa vida diária, né, mas a maneira com que a gente se relaciona com o conhecimento, com conhecimento matemático, com outros tipos de conhecimento que porventura a gente possa ter acesso, né? Essa ideia explica um pouco por que o nome do nosso canal é Cultura Fractal, né? Porque uma fractal, ela tem justamente essa ideia, né, de ser uma figura geométrica extremamente complexa e que sintetiza um pouco a história do conhecimento, certo? A maneira com que os conhecimentos eles foram sendo construídos de forma complexa e como a gente pode utilizar esse conhecimento nas nossas vidas e também aumentando, claro, o grau de complexidade das relações que nós temos com o nosso trabalho, com a escola e assim por diante. Bom, partindo para a ideia então de função, certo? A ideia de função, como já falei, ela tem então a sua estruturação com Galileu e Newton e depois teve uma larga aplicação em vários ramos da ciência, como a gente vai ver também nos próximos vídeos, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a matemática eurocêntrica. Bom, de forma bem rápida, pessoal, eu escolhi aqui dois exemplos que eu estou chamando aqui de uma análise empírica e de uma análise algébrica, para mostrar para vocês então como é que funciona. Eu não estou falando da ideia formal, a escrita matemática formal de uma função. Eu estou falando só da ideia, certo? Então a ideia de função, ela tem a ver com a relação de diferentes variáveis, que muitas vezes na matemática é chamada de variável dependente e variável independente. Então o exemplo empírico que eu trouxe aqui para a gente analisar um pouquinho dessa ideia, supondo que tenha então uma pessoa se deslocando, né? Então trata-se de uma pequena tabelinha do deslocamento. Então na primeira hora a pessoa teve um deslocamento de 1 quilômetro, certo? Supondo que seja em horas e supondo que eu tenho quilômetros aqui, certo? Na segunda hora 4, na terceira 6, na quarta 8 e assim sucessivamente. Então eu tenho um conjunto de valores que para mim indica o tempo e outro conjunto de valores que aqui é o deslocamento de uma determinada pessoa, por exemplo, caminhando ou andando de bicicleta, que seja, certo? Então, eu tenho a relação entre duas variáveis. O tempo, para mim, é a variável independente. Por quê? Porque o que depende dele nesse problema é o deslocamento, certo? Então, na primeira hora, a pessoa caminhou 1 quilômetro, na segunda 4 e assim sucessivamente. Então a variável independente é o tempo e o deslocamento depende do tempo, certo? Então para nós aqui variável independente e variável dependente. Eu estou tratando só da ideia de função aqui, certo? Mas só para a gente pensar agora nesse momento. Então, qual seria, segundo essa tabela, a relação que existe entre essas duas variáveis, certo? Qual é a relação que eu tenho entre o tempo e o deslocamento? Pessoal, essa ideia, ela faz surgir uma análise bem profunda dos fenômenos dinâmicos que a gente tem na atualidade. Fenômenos de previsão, por exemplo, de modelagem de previsão do tempo, de construção de projetos que envolvem mecânica dos fluidos e assim por diante. A ideia de relação entre variáveis é uma ideia com certeza que fez uma revolução na maneira com que a gente enxerga o mundo, não só de forma
com que os matemáticos enxergavam o mundo, certo? Mas como a gente enxerga o mundo, por exemplo, na internet, a maneira com que o algoritmo das redes sociais funcionam e assim por diante. No fundo, sempre tem uma ideia de função, uma ideia de relação entre variáveis. O meu objetivo aqui não é construir nenhuma estrutura matemática que permita, por exemplo, nesse exemplo empírico aqui, lembrando que a palavra empírico tem a ver com real, né? Empirismo é uma vertente filosófica e científica que estuda fenômenos reais, certo? Mas eu não vou também entrar no mérito agora, ok? Então, só essa tabelinha aqui a gente poderia construir relações matemáticas que permitem com que a gente faça essa relação, certo? Entre essas duas variáveis, tempos e deslocamento, de forma matemática, certo? Escrever essa ideia matematicamente. Mas nós não vamos fazer isso agora. Quero apenas que vocês pensem um pouquinho sobre a ideia de função. E o outro exemplo que eu acho que também pode ajudar a gente a pensar um pouco na ideia de função é uma ideia um pouco mais algébrica, né? A gente sabe que num quadrado, para tirar a área de um quadrado, eu tenho que fazer lado vezes lado, né? Que é a mesma coisa que L ao quadrado. Então, supondo assim, que eu tenha um quadrado de lado 5, supondo que seja 5 metros. Então, 5 ao quadrado, 25. Supondo que eu tenha outro aqui, a área de um quadrado de lado 6, por exemplo. Então, eu vou fazer 6 ao quadrado. Vocês sabem que 6 ao quadrado é 36, então 36 metros quadrados. Nessa situação aqui, a variável independente é o tamanho do lado, certo? E a variável dependente é justamente a área. Então, a área depende do lado do quadrado, certo? Então, eu poderia até construir uma tabelinha, como a gente fez aqui em cima, certo? Mas não vou fazer, porque eu acho que está fácil de entender aqui. Se eu tenho um aumento do lado, aqui, por exemplo, se o lado fosse 7, 7 ao quadrado, 49. Então, dependendo do lado do quadrado, certo? Eu vou ter a resposta final, que para mim é o cálculo de área, certo? Então, um quadrado do lado 6, 36 metros quadrados. Do lado 5, 25 metros quadrados. De novo, eu tenho a ideia de relação, certo? Qual é a relação que existe entre o lado, certo? De um quadrado e a sua área. Claro que aqui eu já escrevi matematicamente, certo? Então, a área igual a L ao quadrado. Eu fiz um pouco o caminho inverso dessa relação aqui, que é uma relação bem empírica, né? Empírica no sentido de que pode realmente existir uma pessoa caminhando lá com o seu relógio e tirando essas marcações, né? Por exemplo, aqui, depois de 4 horas, ter caminhado 8 quilômetros e assim sucessivamente, ok? Então, a ideia de função está relacionado a relação que eu posso estabelecer e posso construir entre diferentes variáveis. A gente pode chamar essa relação de diferentes formas. Na matemática, no cálculo diferencial integral, a gente chama de função. Mas a gente poderia chamar de lei de formação, que é uma outra forma de a gente pensar a ideia de função, certo? A ideia de função, como já falei antes, ela está como pano de fundo de muitas relações que a gente estabelece, né, na nossa vida diariamente, certo? A relação entre tempo e deslocamento, como eu acabei de mostrar aqui na tabela, ou a relação entre, por exemplo, dias trabalhados e ganho no final do mês, a relação entre quantidade de carros numa rodovia e o tempo que eu vou chegar em casa, a relação entre o tempo e a flutuação dos ganhos na bolsa de valores, por exemplo, a relação entre o tempo e o nível pluviométrico de determinado rio, certo? Então existem muitas relações que envolvem a ideia de função na vida real mesmo, certo? Não num quadro algébrico que a gente possa simplesmente fazer relações algébricas e assim por diante. A ideia de função realmente ela coloca um marco bem importante na história da ciência no século XVIII, como já falei antes, principalmente desenvolvida pelo Galileu e pelo Newton, ok?
Bom, eu vou ficar por aqui nesse vídeo, não vou me estender na ideia de função. Nos futuros, em próximos vídeos, nos futuros vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ideia de função e falar um pouco mais sobre esse importante momento histórico e geográfico, né? Situado no século XVIII com o Iluminismo, que fez com que essas ideias elas se desenvolvessem e caíssem aqui no nosso momento histórico, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Fica aquele abraço e até mais.